Parte 36. A Ordem Final. A integração do Vazio e do Jade. Com a anexação das planícies de Jogos Nyai, a fase de expansão militar bruta do reinado de Kal'Ra'gat chegou ao fim absoluto. O mundo conhecido estava mapeado, controlado ou neutralizado. Agora, com a meticulosidade de um ourives e a frieza de um cirurgião, ele se voltou para a tarefa monumental de integrar e assimilar os territórios finais, o vasto e vazio deserto dos Jogos Nyai e o antigo e complexo Império Dourado de Yi-Ti, a um organismo vivo do Império do Mar Dothraki. Foram processos radicalmente diferentes, mas igualmente implacáveis. 1. As planícies vazias, antigo território Jogos Nyai. A assimilação pelo esquecimento. Ra'gat não pretendia povoar aquelas estepes infinitas. Sua assimilação foi negativa e estratégica. Zona Militar de Contenção, ZMC. As planícies foram declaradas uma vasta zona militar. Foram estabelecidos postos de observação fortificados em pontos elevados em oásis, ligados por uma rede de mensageiros a cavalo e pombos-correio. Sua função não era desenvolver, mas vigiar. Qualquer movimento de grupo significativo seria investigado e, se necessário, eliminado. Rotas de caravanas imperiais. Através do coração da planície, foram traçadas rotas imperiais seguras, estradas largas e patrulhadas, ligando as províncias orientais de Yi-Ti às montanhas de ossos. Essas estradas eram ilhas de controle em um mar de grama proibida. Qualquer um que se aproximasse delas sem autorização era considerado um inimigo. Caça e extração controlada. A planície foi dividida em reservas de caça imperial. Nobres e oficiais de alta patente podiam obter licenças caríssimas para caçar os animais que ainda restavam, antílopes, aves de rapina. A madeira escassa de arbustos resistentes foi declarada propriedade do Estado, para uso em projetos especiais. Assimilação cultural. Não houve. A cultura Jogos Nyai foi apagada. Seu nome foi removido dos mapas oficiais, que agora se referiam à região como Grande Estepe Oriental ou Planícies do Cavalo Silencioso. Historiadores imperiais foram instruídos a retratá-los como bárbaros atrasados e cruéis, cuja eliminação foi um serviço à civilização. A assimilação aqui era da terra, não do povo. A terra foi domada, esvaziada e posta a serviço da logística imperial. 2. O vice-reino de Yi-Ti. A assimilação pela fusão controlada. Yi-Ti era o oposto completo. Uma civilização densa, orgulhosa e com instituições milenares. Sua assimilação exigiu um toque de seda sobre aço. A corte do vice-rei Aerys Targaryen, em Aerys e sua esposa, a princesa Lyanna, governavam. Mas ao seu lado, Ra'gat colocou uma estrutura paralela, um conselho de integração, composto por burocratas de Vaes Ra'gat, mestres do Banco Imperial e oficiais da guarda. Todas as decisões do vice-rei passavam por este conselho. A autonomia era supervisionada em cada detalhe. Sistema educacional imperial. As escolas de mandarins foram mantidas, mas um currículo imperial obrigatório foi introduzido. Todas as crianças Yi-Ti de certa classe aprendiam a língua Dothraki, a língua do exército e da lei, e o Alto Valeriano, a língua da administração e da dinastia. A história passou a ser ensanha com uma nova narrativa, a dos dois impérios irmãos Valyria e Yi-Ti, finalmente reunidos sob a sábia liderança da casa Targaryen. Serviço militar e burocrático. Jovens da nobreza Yi-Ti foram obrigados a servir por um período no exército imperial, muitas vezes longe de casa, em postos nas montanhas de ossos ou em soltorios. Burocratas promissores eram levados para Vaes Ra'gat para treinamento. O objetivo era criar uma classe dirigente leal ao império, não apenas a Yi-Ti. Fusão religiosa e simbólica. Ra'gat não proibiu os cultos locais. Em vez disso, promoveu um sincretismo oficial. Os sacerdotes do Deus de Mil Olhos ou do Leão da Noite foram encorajados a incluir orações pela saúde do imperador e da casa Targaryen em seus rituais. A imagem do cavalo alado do fogo começou a aparecer discretamente em templos e monumentos, ao lado dos símbolos tradicionais. A própria princesa Lyanna era o maior símbolo, uma imperatriz Yi-Ti de sangue, agora mãe de futuros príncipes Targaryen. O tecido imperial unificado.
Em Vaisragat, Tyrion Lannister e sua equipe trabalhavam para costurar esses novos territórios ao tecido econômico e legal. Sistema tributário unificado. Eit foi integrado ao sistema de impostos do Banco Imperial. Sua riqueza colossal agora fluía para os cofres centrais e era redistribuída para projetos imperiais. O Código do Garanhão ampliado. As leis de Eit foram revisadas para se alinharem aos princípios fundamentais do Código do Garanhão, especialmente em termos de propriedade, sucessão e justiça criminal. As punições corporais excessivas foram abolidas, e os tribunais imperiais foram estabelecidos como corte de apelação final. Infraestrutura de conexão. Grandes obras foram iniciadas para ligar Eit ao resto do império. Estradas melhoradas através das passagens das montanhas de ossos, e uma nova rota de navios correio de alta velocidade entre os portos de Eit e Vaisvorsa. O resultado: um único organismo. 10 anos após o fim das grandes conquistas, o processo de assimilação estava profundamente enraizado. Um jovem oficial do exército Indien podia ser um nobre Iritish comandando tropas de Umber na fronteira de Sotorius. Um mercador de Vaisragat podia negociar seda de Eit, rum das Ilhas de Verão e aço de Umber com a mesma moeda e sob as mesmas leis. Kalragat, agora com 57 anos, via seu império não como uma colcha de retalhos, mas como um corpo único. As planícies vazias eram os pulmões amplos e estéreis, respirando o isolamento estratégico. Eit era o cérebro antigo e rico, agora integrado ao sistema nervoso central em Vaisragat. A assimilação estava completa. Não havia mais outro. Havia apenas o império. O desafio agora não era conquistar ou integrar, mas evitar a estagnação, a burocracia e a decadência. E, acima de tudo, garantir que quando sua mão firme fosse removida do leme, o navio colossal que ele construíra não batesse nas rochas da ambição de seus muitos filhos. A última e maior batalha de Kalragat seria travada não em um campo de grama, mas nos corredores do poder e nos corações de seus herdeiros.